E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui para falar desse pós-jogo São Paulo e Cruzeiro. Acabamos perdendo para o Cruzeiro fora de casa, lá no Mineirão, em uma partida, já dando spoiler, que eu acho que o São Paulo jogou bem, praticou um bom futebol, apesar dos vários e vários desfalques. São Paulo praticou um bom futebol, poderia ter saído com uma sorte muito maior e com uma ajuda um pouquinho melhor do Daronco também, que é um péssimo árbitro. Mas vamos falar do jogo, né? Vamos começar ali de escalação. Acho que o Crespo começou com o que era esperado, né? O Enzo estando suspenso. O substituto natural seria o Wendel, mas o Wendel acabou de voltar de lesão. Talvez ainda não tenha condição de jogar os 90 minutos. E eu acho que a escolha óbvia era o Patrick. Apesar do Nicolas estar sendo muito bem elogiado ali pela esquerda. Só que, pô, se você coloca o Nicolas pra jogar hoje especificamente, pra que o Patrick ainda tá no elenco, né? Isso que eu me perguntaria. Então o Patrick precisava dessa chance aí. Eu acho que aproveitou muito mal, já dando spoiler, eu acho que o Patrick não fez um bom jogo. Mas era a escolha óbvia o Patrick iniciar. Aí foi com o padrão, né? Rafael no gol, Sabino, Alan Franco e Ferrarese, o Cedric ali pela direita. No meio-campo, com o Marcos Antônio machucado, acabou entrando o Pablo Maia nessa posição e o Rodriguinho um pouco mais avançado. Então, basicamente, ficou ali o meio-campo com o Pablo Maia, com o Rodriguinho e com o Bobadilha. Acho que os três foram bem, acho que funcionou muito bem esse meio-campo nosso, principalmente sair jogando. O Cruzeiro tentou marcar o São Paulo pressão, só que essa pressão para mim nem foi tão efetiva. A verdade é que o São Paulo conseguiu sair muito bem dessa pressão, principalmente com esse meio-campo funcionando. O ataque foi de Ferreirinha e Luciano, que para mim também era óbvio essa dupla de ataque. E o São Paulo começou jogando muito melhor, na minha concepção. Começou a ter os domínios do jogo. Logo no começo, o Ferrarese lança uma bola muito boa pro Ferreirinha, que acaba escorregando e não chega antes do Cássio. Acho que se ele não escorrega, ele chegaria antes do Cássio. Talvez até faria o gol, mas ele tromba ali com o Cássio no fim das contas. São Paulo tem as melhores oportunidades no primeiro tempo. O Rafael no primeiro tempo, pra mim, é um mero coadjuvante. Ele quase não participa do jogo. São Paulo vai muito melhor no primeiro tempo. Tem chance com o Luciano, tem chance com o Patrick Lanza, que chuta de direita e chuta muito mal. Mas o São Paulo vai muito bem no primeiro tempo. Pra mim, o São Paulo, no primeiro tempo, dominou completamente o Cruzeiro. Assim, o Cruzeiro não teve a menor chance de fazer qualquer coisa. Então, pra mim, o São Paulo foi muito bem nesse primeiro tempo. Volta do intervalo e o jogo volta muito parecido. Com o São Paulo melhor, São Paulo mais bem postado, São Paulo jogando melhor. Só que assim, tem alguns pontos do Daronco que não dá pra entender, sabe? Que é só, tipo, parece que é só... Ele só quer prejudicar o São Paulo, ele é só um árbitro ruim. O Daronco, eu sempre falo aqui, né, que árbitro bom é árbitro que não compromete, mas parece que o Daronco ele tem tesão em comprometer. Ele é o árbitro caseiro, ele é o árbitro que normalmente prejudica o São Paulo. Eu não consigo não lembrar da Copa do Brasil de 2023, quando ele anula aquele gol do Caleri, o VAR tenta chamar ele pra consertar e ele segue anulando o gol. Então, assim, cara, o Daronco, pra mim, não devia apitar mais Série A. Ele não tem mais condição de ser árbitro de Série A. Ele sempre tá longe do lance, ele sempre cria problema. O Daronco, pra mim, é horroroso. E, assim, o Luciano mereceu o amarelo que ele levou? Mereceu. Ponto final, ele empurra o cara. Só que depois o Matheus Pereira pega o Luciano pelo colarinho e fica empurrando o Luciano pra trás e não leva, não tem o mesmo critério, não tem o amarelo. Aí no final do primeiro tempo, o Matheus Pereira de novo vai lá e provoca o Pablo Maia. E o que o Daronco faz? Só afasta o Pablo Maia ainda, não é nem o Matheus Pereira. Tipo, caraca, mano, o Daronco ele não tem critério nenhum. Chega no segundo tempo, tem o lance ali da falta que origina o gol do Cruzeiro, que é um lance achado pelo Cruzeiro. A bola pega na mão? Pega, mas a distância é extremamente curta. Marcar a falta ali não acho que seja um absurdo, mas pelo critério do Daronco, que ele adotou faz pouco tempo atrás, eu não vou lembrar agora exatamente qual foi o jogo, mas ele simplesmente não dá um pênalti muito parecido. Há pouquíssimo tempo atrás. Ele não dá um pênalti muito, muito parecido. E aí ele vai lá e dá uma falta, tá ligado? Ele não tem critério, é um árbitro que assim, não tem o que falar do Daronco, beleza. Aí ele deu essa falta, que não é o critério dele dar, tá? Não é o critério dele dar, mas ele dá essa falta. Ele picotou o jogo do São Paulo a todo momento, inverteu falta, deu um amarelo tosco pro Patrick, que assim, o Patrick tira a bola, leva um chute no pé e ele dá amarelo pro Patrick. O Daronco pra mim é horroroso. Ele dá essa falta e aí é um lance totalmente infeliz, né? Não tem o que fazer. Matheus Pereira cobra, a falta ia no meio do gol, no máximo, assim, porque a falta, você vê que passa no segundo cara da barreira da esquerda pra direita, né? Então, tipo, ele ia cobrar muito mal a falta. O Rafael tava na bola, só que aí alguém desvia e acaba também sendo azar, né? Porque podia desviar a bola pra frente, desviar a bola pra cima, desvia de cabeça e mata completamente o Rafael na jogada. 1-0 Cruzeiro, que eu acho que melhorou sim depois do gol, tá? Acho que o Cruzeiro
tentou mais coisas depois do primeiro gol, tentou jogar um pouquinho mais. No final do jogo, acho que o São Paulo equilibrou de novo o jogo. Entrou ali o Tapia, entrou o Dineno. Dineno até que entrou ok hoje, brigando ali, pelo menos pelas bolas de cabeça, etc. O Tapia, acho que é limitado para jogar nessas posições onde ele precisa abrir. Henrique, mais uma vez, muito bem. Cria uma chance ali que ele abre a bola pro Cédric. O Cédric cruza na cabeça do Dineno e o Cássio faz uma boa defesa. Poderia ter tirado um pouquinho do meio do gol, mas é complicado ali, né, na subida. Acho que o São Paulo merecia hoje uma sorte melhor. Acho que a derrota do São Paulo hoje é injusta. E honestamente é isso que me tranquiliza. Porque o São Paulo mais uma vez foi jogar fora de casa contra uma equipe que investiu muito mais, né? O Supermercados Cruzeiro é uma equipe que tem um investimento muito maior. Principalmente nessa temporada, o Cruzeiro tentou levar muita gente lá, deu muita grana para ter muita gente lá. Então o São Paulo fez uma partida muito competitiva fora de casa, na minha concepção. Se for somar os 90 minutos, o São Paulo foi melhor, porque os primeiros 45 foram inteiros do São Paulo, e boa parte do segundo tempo também foi. Teve um momento onde o Cruzeiro foi melhor, e o Cruzeiro acha um gol. É a vida, não tem muito o que ser dito. O Cruzeiro acha esse gol, ganha. Enfim, o que o São Paulo tem que fazer é contar o mínimo possível com a sorte. Infelizmente, hoje a sorte não estava do nosso lado. E a gente acaba perdendo uma partida depois de 8 de invencibilidade aí no Brasileirão. Mas ainda assim, eu falei isso em live, né? Mas se a gente for analisar antes do jogo, você fala, pô, se São Paulo perder de 1-0 pro Cruzeiro, o que você vai achar da partida? Pô, é um resultado natural perder pro Cruzeiro no Mineirão de 1-0. É um resultado ok. É um resultado, tá, beleza, perdemos. O que me deixou estressado durante o jogo é a maneira como perdeu, porque o São Paulo jogou mais bola, merecia sorte muito melhor. O gol que a gente toma é um puta cagado, porque a bola desvia e mata o Rafael. O Rafael faz outras boas defesas que, inclusive, salvam um placar mais elástico, que seria ainda mais injusto, né? E o São Paulo, pra mim, ainda é prejudicado por uma arbitragem patética do Daronco, uma arbitragem que não tem critério, uma arbitragem que, enfim, não tem muito o que ser dito do Daronco. Tem lances discutíveis que o Daronco nem discute pro São Paulo, pro Cruzeiro. Tem lance que não é nada, que o Patrick só toca na bola e dá amarelo pro Patrick. Em comparação, o Luciano no primeiro tempo foi empurrado dentro da área e o Daronco tava tudo bem. Eu nem acho que foi pênalti esse lance, tá? Mas o lance do Patrick, ele dá amarelo pro Patrick, pô. Então, assim, o Daronco é muito fraco, muito ruim. Arbitragem péssima mais uma vez. Parabéns, Anderson Daronco. Eu tô estressado com você. Mas meu time hoje fez uma boa partida, uma boa apresentação. Acho que isso é mais importante nesse momento, onde a gente já saiu da parte de baixo da tabela, do que qualquer outra coisa. Perder pro Cruzeiro no Mineirão, muitos times vão perder. E tá tudo bem o São Paulo ter perdido, apesar de não ter merecido a derrota. Eu acho que é isso. Acho que tinha muita chance aí pro São Paulo ter saído com pelo menos um empatezinho. Infelizmente não saímos. Vamos pra essa pausa com essa derrota. Uma pausa principalmente pra voltar, né? Tem chance do Lucas voltar pro jogo da LDU, tem chance do Oscar voltar pro jogo da LDU, provavelmente o Arboleda vai ter voltado, o Wendel já vai estar inteiro, né? Então o Marcos Antônio provavelmente vai estar de volta. Então, assim, pô, é quase meio time que volta aí pra um confronto de Libertadores. Boa parte já vai poder voltar no jogo contra o Botafogo no Morumbi. Então, assim, que bom que a gente tem uma pausa agora, sabe? Que eu acho que vai fazer muito bem pros jogadores. Recupera todo mundo fisicamente. Acho que o São Paulo tá um pouco cansado fisicamente também, apesar de ter ficado essa uma semana sem jogar, mas foram jogos muito intensos e muito seguidos. Então, acho que vai fazer muito bem pro São Paulo. Vamos estar aí com outros tipos de live, tá? Vou comunicando tudo lá no meu Instagram, mas vamos estar aí com outros tipos de live durante esse período. Mas as lives reacts voltam ali, do São Paulo especificamente, voltam ali no jogo contra o Botafogo. Mas é isso, derrota que incomoda o sábado à noite, mas eu acho que o São Paulino tá mais puto hoje da maneira do resultado em si do que do desempenho do time, do que de como o time jogou e etc. Acho que com a equipe a gente não tá bravo, a gente tá bravo como foi tudo isso, porque o São Paulo merecia sorte muito melhor. É isso, tamo junto. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar uma moral, de dar o joinha aí. Me ajuda muito deixar o joinha, então não esquece de deixar essa moral aqui. Ajuda demais. Ajuda a aparecer para mais pessoas, ajuda a dizer que o vídeo realmente é bom. Então, se você puder deixar o joinha, deixar um comentário, tamo junto, é nóis, só para me ajudar a crescer. Tamo crescendo lá no Instagram, tamo crescendo no TikTok. Então, quem puder dar essa moral, não esquece, ajuda a crescer aqui também. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo!